Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aí, ouvindo essa palavra, nos assistindo, né? Ou talvez pelos canais da igreja, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site, não sei, pelo CD. Eu sei que você é um privilegiado por estar aí nos acompanhando, nos ouvindo, por causa da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que é capaz de produzir a 30, 60 e 100 vezes mais. Amém? Palavra de Deus para nós. Né, algo recente que aconteceu no Brasil, né, foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E eu sei, um dia desse eu estava na igreja e Deus falou comigo, porque existe uma questão na vida do cristão, do crente. Será que eu posso perder a minha salvação? Será que eu posso sofrer um impeachment, né, um impedimento de continuar, né, sendo filho de Deus? Será que por algum descuido meu, alguma desobediência em relação à palavra, eu posso perder o meu mandato de filho? Foi o que aconteceu com a presidente. Eu não estou aqui para julgar se foi certo, se foi errado, se foi golpe. Não estou aqui no mérito. Para isso existem juízes. Se estão certos ou se estão errados, também não me faz diferença. A questão é que ela sofreu um julgamento, ela foi acusada de algo, foi julgada e foi considerada culpada. E por ela ter sido considerada culpada, ela perdeu, né, o seu mandato presidencial. E nós temos, né, então... Os cristãos, eles acham assim, bem, o impeachment na presidente foi decorrente de uma desobediência em relação à Constituição, que é a carta maior do Estado brasileiro. Qual que é a carta magna do cristão? A Bíblia. Então também, né, se for fazer uma analogia, se eu também desobedecer a palavra, eu também poderei sofrer o impeachment, eu serei acusado e serei impedido de prosseguir no meu mandato de filho, de filha do Senhor. Será que é isso que existe? Né? Olha aqui, primeiro vamos falar sobre desobedecer a palavra. Tem gente que pauta a sua filiação, pauta, né? Fundamenta, eu sou filho de Deus porque eu não peco, eu me tornei filho de Deus porque eu não peco, eu me mantenho como filho de Deus porque eu não peco, eu guardo os 10 mandamentos, eu não como isso, eu não faço isso, eu não frequento determinados lugares, então por causa das coisas que eu faço, da minha obediência irrestrita quanto à palavra de Deus, eu sou filho e mantenho a minha filiação baseado no que eu faço, na minha obediência. Olha o que diz aqui. Capítulo 2 de Tiago, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, falando da lei de Moisés, os 10 mandamentos, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto. Então está guardando a lei, guardou 9 mandamentos, mas perdeu um, errou em um, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, Deus disse não adulterarás, ele também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Pastor, mas eu não adulterei, eu não matei. Tem um versículo também, tem um mandamento que fala não mentirás. Eu, por várias vezes, já menti. Você já mentiu? Se eu transgredi o ponto de não mentir, eu também sou considerado um adúltero, um assassino. O que mais? Um invejoso. Não, mas então Deus é injusto. Como eu falo lá na igreja, você quer falar de injustiça com Deus? Nós vamos chegar nesse ponto. Entenda uma coisa, você não se torna justo porque você é um obediente à palavra. Você não deixa, se você obedecer, isso é o normal. Se você desobedecer, você não vai perder o seu mandato. Por quê? Você se tornou filho, você se tornou justo não pela sua obediência. Pastor, é muito importante isso que eu estou te falando. Romanos capítulo 5, verso 19 diz assim: porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. A morte de Jesus, a obediência de Jesus que o levou à cruz, a ressurreição de Jesus, me tornou justo, quando eu creio, lógico. Se eu não crer, eu continuo sendo um pecador por causa da desobediência de Adão. Por causa da obediência de Jesus, eu me torno justo. As pessoas, um dia teve uma pessoa lá na igreja que me perguntou: pastor, mas a pessoa não pode perder a salvação? Deixa eu te explicar. Eu falei assim, o que você entende como salvação? Eu falei assim, eu entendo como salvação como filiação.
E é da forma que Deus entende. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam Jesus, receberam a morte e a ressurreição de Jesus em favor da vida deles, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos. Quando eu aceito Cristo em minha vida, o sacrifício de Cristo, eu recebo o que? A filiação. Eu me torno filho. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você entende que a salvação, ela é vista aos olhos de Deus como uma filiação? Um filho pode deixar de ser filho? Um salvo pode deixar de ser salvo? Um justo pode se tornar injusto porque ele cometeu uma desobediência? Um filho, quando ele desobedece o seu pai, ele deixa de ser filho? Não! Ele se torna um filho desobediente. E desobediência existem consequências, mas não a perda da filiação. Amém? Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 33. Quem que me mantém salvo? Não é a minha obediência. Não é a minha obediência em relação à palavra. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem que vai intentar acusação contra a minha vida? Foi Deus que me elegeu. Foi Deus que me justificou. Não é a minha obediência. Mas é a obediência de Cristo. A obediência de Cristo muda? Não muda, então a minha condição de filho também não muda. Mas e quando eu desobedeço? Filho desobedece? Você é mãe, você é pai? Seu filho te obedece 100%? Não! O amor seu para com ele é 100%. Na obediência ou na desobediência, continua sendo o mesmo. É Deus quem me justifica, não sou eu quem me justifico. Não são as minhas obras que me justificam, é a obra de Cristo em favor da minha vida que me justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Jesus que me mantém salvo. É Jesus que me mantém filho. É a obra consumada de Cristo, é a justiça de Jesus, é a morte de Jesus, é a ressurreição de Jesus que me tornaram filhos e que me mantém como filhos. Como isso não muda, eu também não mudo o meu estado de ser filho. Agora, conselho para mim e para você, obedeça. Pecado, desobediência, transgressão sempre acarretam alguma punição, alguma penalidade. Transgrediu o limite de velocidade numa estrada, numa rua, vem a pena, vai pagar uma multa por isso, mas você vai deixar de ser filho? Você vai deixar de ser cidadão? Você vai deixar... Não vai. Meu irmão, de forma alguma pode pecar? Não é nada disso. A questão é o seguinte, sobre a minha vida, eu nasci de novo. Eu creio na morte e na ressurreição de Jesus em favor da minha vida. Eu sou justo, eu sou filho, e sobre a minha vida não existe impeachment. Ainda que eu transgrida algum mandamento, ainda que eu faça algo errado, não existe impeachment na minha vida. Amém? Volto a dizer, isso não é licença para o pecado. Graça não é poder pecar sem ter consequência, não é nada disso. Graça é o amor de Deus manifesto na sua vida. É a morte e a ressurreição de Cristo em favor da sua vida. Cuide disso, sabe? Zele por isso. Viva essa verdade. Desfrute disso. E no dia que você errar, errei. Pode existir uma multa, pode existir uma penalidade, mas o amor de Deus pela sua vida continua o mesmo. Você foi eleito por Ele. Você foi salvo por Ele. Você se tornou filho de Deus. Amém? Sobre a sua vida, crente, sobre a sua vida, cristão, sobre a sua vida, você que nasceu de novo, não existe impeachment nunca mais. Você é salvo para sempre, porque você é filho para sempre. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.